Boa tarde a todos, aqui é o Bruno. Eu quero dar prosseguimento a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre Trap e SoundCloud, que são as duas principais vertentes do hip hop contemporâneo, pelo menos no mainstream e em termos de popularidade também. E o artista de hoje é o Young Thug, que para mim, ao lado do Future, são as duas figuras mais importantes e influentes do cenário e da indústria musical no geral. O próprio Kanye West diz que o Future é o principal nos últimos 20 anos, tem a entrevista dele no Drink Champs. I think the most influential artist actually of the past 10 years is Future. E o Young Thug, ele surgiu da cena de Atlanta. Em 2011 ele lançou uma mixtape, Came Out From Nothing, e realmente, ele saiu do nada, ele não tinha amigo que era rapper, ele não tinha nenhum parente que era influente ali na indústria de Atlanta. Ele mudou o som inteiro, ele usa a voz dele enquanto um instrumento, e isso vai ser muito importante para a música futura da década de 2010. Ele não liga tanto para as letras em grande parte das músicas, mas eu não acho, eu acho que ele é subestimado em termos líricos. Ele fala sobre coisa pesada, fala sobre coisa profunda, mas às vezes as pessoas não conseguem nem entender o que ele diz, e é um ponto que eu queria falar aqui, porque o rap que chega pra gente aqui do Brasil e até no mundo inteiro, ele é muito mais influenciado pelo boom bap de Nova York ou até pelo G-Funk lá de Los Angeles. E Los Angeles e Nova York tem duas formas de expressar o seu inglês, e muitas vezes a gente perde de vista que os Estados Unidos tem 50 estados, regiões hiper diferentes, de culturas distintas. Então o dialeto, a forma como cada um vai falar, o regionalismo, ele é tão verdadeiro lá quanto aqui no Brasil. E Atlanta, tem uma forma diferente de se expressar. New Orleans tem uma forma diferente de se expressar. Houston, Texas tem uma outra forma. Então, esse preconceito que havia com o Young Thug no começo da carreira dele era gritante, assim, era muito superficial, porque as pessoas falavam, ele é mumble rapper, não dá pra entender as sílabas, sendo que ele falava, as pessoas de Atlanta entendiam ele, os amigos, a cena inteira lá do sul dos Estados Unidos entendia o Young Thug, tanto que o Gucci Mane vai assinar ele na gravadora 1017 La Flare em 2013, e a partir daí começa uma carreira extraordinária. Ele ajudou a consolidar pessoas como Lil Baby na cena, como o próprio Lil Yachty, e também o Gunna, que depois vai ter uma grande controvérsia, que eu não vou adentrar aqui, porque eu quero focar nas músicas. E o Young Thug, a música dele fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, qualquer picuinha ou qualquer controvérsia que exista, infelizmente, no cenário do hip hop essas coisas sempre vão existir, pelo menos até agora, sendo uma música marginalizada desde sua origem em Nova York. Então, vamos falar do Barter 6, que é uma mixtape que ele lança em 2015, completamente extraordinária. A composição das músicas aqui, a estruturação delas, tem muita relação com o que o T.I. começou a fazer em 2003 com Trap Music. Esses caras de Atlanta e da cena do trap, eles sabem como fazer música, o que muitas vezes os rappers conscientes ou os rappers lá de Nova York não sabem fazer tão bem. Músicas de festas, músicas energizadas. É difícil realmente você montar uma música com refrão, ponte, verso e saber linkar tudo isso, interligar essas coisas. E o Young Thug sempre soube fazer isso. O primeiro single de sucesso dele é Stoner, vou tocar um pouco aqui. Mas o que realmente vai chamar a atenção dele, são músicas como Checks, como músicas como Digits, como Best Friend,
Lay that bitch down like they do it. No type of bitch eat that wood, eat that wood. Supply your bitch, I got pistols, no wood. Hop on tacos at a Megan Good. Helicopter chopping with the buzz. Stuff them rats inside them if they nudge. Bang that other side, nigga, curse. Have my reefer. Músicas como Wyclef Jean, depois em 2017, e o Barter 6, pra mim é uma mixtape super especial, do começo ao fim, são músicas realmente, são fluidas e dá para escutar, repetitivas no sentido do trap, mas sofisticadas, né, sonoramente, e por isso eu diria que é um clássico dessa cena inteira. E o segundo álbum que eu quero falar aqui é Jeffrey, de 2017, que é um caso raríssimo na cultura inteira do hip hop, porque foi um álbum que o Young Thug dedicou às suas principais influências, né? Tem música que chama Kanye West, tem uma que chama Riri, né, da Rihanna, tem Guwop, né, tem o Wyclef Jean, que é um cara hiper, né, necessário para entender a figura inteira, o visual, a estética do Young Thug. E a principal influência dele, ele próprio cita na entrevista com o Sway in the Morning, é o Lil Wayne. Yeah, that was the only person I ever paid attention to and listened to. Was Wayne? Yeah. How interesting. Ele vai, né, se associar a Rich Gang, né, ao Birdman. E o Birdman, para quem não sabe, é o fundador da Cash Money Records. Cash Money Records foi a gravadora lá do sul dos Estados Unidos que descobriu, né, e ajudou a formar, né, o Lil Wayne. Ele fez parte do grupo Hot Boys ainda quando ele tinha 14, 15 anos de idade. E depois, na década de 2000, a gravadora vai explodir, né, assinando o próprio Drake, que vai ser meio que um pupilo do Lil Wayne, assinando a Nicki Minaj. Cash Money é super importante para entender a cena inteira hoje em dia. Então, bora pra música. Barter 6 abre com uma música com o Birdman, né, Constantly Hating. Eu queria mostrar pra vocês o quão livre, né, quão solto o Young Thug tá no próprio começo dela, né, o flow dele aqui completamente extraordinário. Logo após, né, tem a música Can't Tell, que conta com a participação do T.I. e do Boosie Badass. Boosie Badass, para quem não conhece, é outra lenda lá do sul dos Estados Unidos. O T.I. nem preciso fazer uma introdução sobre. Ele é realmente um dos caras mais importantes do século XXI. Ele fundou esse nome, né, de Trap Music em 2003. E ele próprio se considerava o rei do sul dos Estados Unidos. Vou colocar um pouco aqui também, porque essa música é muito boa. Tem uma música aqui que eu gosto bastante, que é Halftime. Uma música que ele fez em colaboração com o Duke, outro rapper lá de Atlanta, que é With That. Tem um videoclipe também dela. Essa música é outra muito boa. Esse álbum inteiro aqui, se vocês nunca escutaram, eu recomendo fortemente escutar de cabo a rabo assim. Passa super rápido, são 51 minutos, que você nem percebe, né? São 13 músicas, então é isso. Oh, yeah. O Jeffrey abre com a música Wyclef Jean, que é uma das melhores do Young Thug, e já no início do álbum dá pra sentir que as influências que ele toma para compor, né, as músicas dele estão muito mais vastas. Ele não tá seguindo uma linha padronizada de trap, né? Ele não abusa dos 808s, a bateria dele aqui não tá super pesada, ele não tá fazendo um som que é muito chiclete, pode-se dizer. Ele tá utilizando de várias sequências harmônicas que geralmente não são usadas no trap ou no rap no geral, e os próprios refrões estão cada vez mais desenvolvidos, letras elaboradas, né? Ele abre falando que o dinheiro dele dura mais do que uma corrida da NASCAR, que é uma linha interessante, né? Uma bar para quem gosta disso. Mas vou colocar um pouco aqui de Wyclef Jean.
motherfucker. Her mama done walked in, but it's too big, she can't hide a motherfucker. Uma das melhores músicas do álbum é uma que ele fez em colaboração com o Quavo e com o Offset, que é o Guwop. Guwop é outro alias, né, do Gucci Mane. Vou tocar um pouco pra vocês. I dig everything that you're doing too. I did the way that you look at me. You did the way that I look at you. I just wanna grab on your butt, but the seat in the Benz a Chanel clutch. The F in to give him a haircut. I roll up a salmon the John Dutch. That big booty bounce on the dick in it, bro. I don't gotta act like a gangster, she know. Dope. My bad will look like a pole. Yeah, my bad will look like a pole. I sit on clouds of the smoke. E, né, o single, um dos singles de maior sucesso do Young Thug, eu acho que tirando Havana, né, que ele fez em colaboração com a Camila Cabello, é o Pick Up The Phone com o Travis Scott e o Quavo. Essa música aqui marcou 2016, 2017, chegou ao topo das paradas lá nos Estados Unidos, consolidou a posição do Young Thug na cena e do Travis Scott também, né? O Travis Scott aqui, ele tinha acabado de lançar Rodeo, ainda não tinha lançado Birds in the Trap, então, né, ele não é o cara de Astroworld ainda, não é o maior, né, o maior da cena, nem o Quavo, né? O Quavo nem tinha lançado Culture ainda, mas tanto o Migos quanto o Travis Scott sempre colaboraram, né? O Young Thug sempre fez músicas com eles. Então, vou tocar o Pick Up The Phone e já terminar o vídeo. E eu tô gostando muito dos comentários que vocês estão deixando, as recomendações de artistas para fazer os vídeos. Por favor, né, continuem. E é isso, tamo junto, até a próxima. Never would I cheat on you. Never would I commit treason. Blowing a bag on you. You all of that for no reason. I'ma pull up in my toe. Hitting the block and I'm bleeding.